Fala galera do Instituto Genara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. A aula de hoje vai para a segunda série do ensino médio. Nós vamos fazer a atividade do livro do capítulo 3, páginas 20, 21, 22 e 23. Então, o tema do capítulo 3 seria Cultural Industries. O que seria uma indústria cultural, certo? Então, aqui ele começa perguntando which measures above can associate with the topic of cultural industries. Check your options and share with classmates. No caso aqui a gente não vai poder compartilhar com a classe, mas seria aqui. Então aqui quais são os vários tipos aqui de indústria cultural que nós temos? Nós temos aqui The Lion King, no caso aqui seria um musical que acontecia na Broadway. Então seria um musical que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma cantora africana, Angelique Kiddo, singer from Benin, aliás. Então Times Square, que é um dos pontos mais visitados na cidade de Nova York. Aqui seria o pôster do filme, no caso Like Stars on Earth. No caso ele é um filme da Índia, é uma cultura, é um filme da cultura indiana. Aqui a gente best-sellers e a bookstore, no caso são os best-sellers, os mais vendidos numa livraria. E aqui a Skyline em Dubai, que seria arranha-céu de Dubai, a vista de Dubai. Então, quando ele fala de indústria cultural, a gente está incluindo tudo aquilo que faz parte, que é relevante à cultura, seja o musical, seja música, seja estrutural, seja a cidade, seja a cultura de um filme, de uma música, de um teatro. Então a cultura ela ela se mostra em diversas formas, né? No Brasil a gente tem a cultura musical, aí a gente tem o samba, a gente tem o axé, o funk, o gospel, e a cultura do cinema, que é no caso a cultura do teatro. Então cultura, essa indústria, a cultura feita para massa, né? A cultura feita para que leva uma identidade cultural, certo? Read the article on the next page and write a brief definition for expression cultural industries. Então vocês vão ler o texto e fazer um breve resumo aqui sobre o que você entendeu sobre a indústria cultural. Aqui no caso são respostas pessoais. Aí vocês vão marcar aquilo de acordo com o que vocês entenderam. Bom, passando aqui para a próxima página, ele pega aqui um site do site da Unesco, né? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, que fala exatamente aqui da Cultural Industries. Então, cultural products are the same time bearers of identity, values and meaning and factor of economic and social development. O que ele está dizendo aqui? Que os produtos culturais são ao mesmo tempo portadores de identidade, valores e significado e fatores da economia e desenvolvimento social, tá? The preservation and promotion of cultural diversity must lead to the encouragement of the development of cultural industries that are able to make an impact on local and worldwide level. Então o que ele está falando que deve ser encorajado o desenvolvimento da indústria cultural tanto no impacto local quanto mundial, tá? Quando a gente fala de worldwide, seria um mundo amplo, né? Quando a gente tem lá o www, é o World Wide Web, ou seja, o mundo amplo da rede de computadores. Bom, aqui ele faz mais algumas explicações sobre o que seria essa identidade cultural, ele faz a diferença entre vários países. Não vou ficar lendo tudo com vocês, senão a gente vai perder muito tempo nisso aqui. Passando então para as perguntas daqui das páginas, nós vamos fazer aqui, respondendo a questão a seguir no página anterior. Então, quais seriam as características dos produtos culturais? Eu fiz aqui numa folha separada para a gente poder olhar melhor. Então, vamos lá. As principais características. Os produtos culturais são portadores de identidade, valores e fatores de desenvolvimento econômico e social, certo? Ele começa a falar justamente isso logo ali no início do texto.
Então ele faz o que é um produto cultural, mas da indústria cultural, né? É tudo aquilo que produz uma cultura. Bom, passando agora aqui para a letra B, aqui resultados devem levar à preservação e à promoção da diversidade cultural. Quando ele faz essa promoção, o que ele espera de resultado, né? O encorajamento e desenvolvimento de indústrias culturais que possam causar impacto local e mundial. Bom, passando para a próxima pergunta. Todo produto da indústria cultural deve ter valor comercial? Explique. Então, não necessariamente, não é obrigatório ter o valor cultural, o valor financeiro, né? Você pode ter uma coisa cultural que seja assim, que não tenha valor. Por exemplo, quando a gente está falando de um patrimônio da humanidade, não consegue colocar um valor naquilo. Por exemplo, quando você vê uma cidade histórica, tipo Tiradentes, em Minas Gerais, onde lá a arquitetura é bem preservada, qual seria o valor financeiro daquilo? Nenhum, é o valor cultural, de você preservar a história daquele lugar, certo? Então, não necessariamente todo produto da indústria cultural ele tem que ter um valor financeiro, tá? Não necessariamente. Então vamos lá. Que outro termo pode ser usado no lugar de indústria cultural? Que área de atividade ele engloba? Então pode ser indústria criativa, né? Englobando áreas de publicação, música, cinema, entre outras, né? Então pode ser várias áreas englobando nesse sentido. Como a indústria cultural pode contribuir para a economia de países em desenvolvimento, fortalecendo novas perspectivas de comércio? Então, por exemplo, quando o país, vamos pegar o Brasil, né, que é o país em desenvolvimento. Quando a gente tem a indústria do carnaval, o carnaval ele coloca o Brasil em exposição para o mundo todo, no sentido que é uma expressão cultural, né? Então pessoas do mundo inteiro vêm aqui, conhecem, ouviu falar do Brasil pelo carnaval e tem vontade de conhecer o Brasil pelo carnaval. Então isso traz o valor que seria em que sentido? Perspectiva de comércio, em que sentido? Ele está gerando turismo, ele está gerando os estrangeiros que vêm aqui e fortalecendo a economia brasileira. Então o montante de dinheiro gerado por esse turismo é enorme. Isso é só um exemplo, tá, gente, que eu peguei para vocês, que é um exemplo mais palatável que eu posso dar para vocês, da indústria cultural brasileira, que seria o carnaval, onde ele é conhecido praticamente no mundo todo e gera muita renda para o Brasil. Bom, e a última aqui, qual é a contradição apresentada no final do texto? A contradição seria a grande diferença entre as culturas dos países do norte e dos países do sul. Precisa entender as causas e tentar sanar esses problemas. Tá certo? Então ele fala do grande choque das culturas que tem dos países do sul e dos países do norte. Então, passando aqui para a questão número 2, qual a diferença entre as indústrias culturais dos países do norte e os países do sul mencionados no texto anterior? Em sua opinião, por que essa diferença existe? Quais são as consequências? Então aqui tem aquele que pegou, que eu falei para vocês, o desfile da escola de samba, e aqui um filme, produção latina, né? La Suerte entre Tumanos, né? Aí, o que eu quero que vocês façam? Aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão tentar ler o texto e aí vocês vão dar a sua opinião. Por que essa diferença existe e quais são essas consequências? Aí vocês podem responder, pode responder no caderno também e depois enviar para mim por e-mail, que aí eu vou dar uma olhada aí na correção, vou vendo mais ou menos como é que tá, ou se quiser depois, deixa escrito no livro, quando a gente retornar às aulas eu dou uma vista aí para vocês. Bom, passando para a próxima página, ele vai falar um pouco da biografia dessa atriz aqui, que é Charlize Theron. Read the text below and complete with the following paragraphs. Então você tem essas partes aqui que foram tiradas do texto, e aí vocês vão ver qual dessas aqui vai encaixar melhor. Então ele coloca aqui: She was living in a gross
pay by the hour hotel. Então, quando ele está falando de gross, tem vários significados dessa palavra. Um deles seria um local, como que eu posso dizer para vocês, seria um local barra pesada, vamos colocar aqui. Não seria exatamente uma comunidade, não seria uma favela exatamente, mas seria um local de baixa renda, vamos colocar assim melhor. Ela não estava no melhor momento. Então ele começa aqui falando um pouco da história. Então tá aqui: everyone in Hollywood was stored to share about they landed their big acting break. Então ele começa que todo mundo em Hollywood tem uma história de como iniciou a carreira. Muitos vieram do nada, trabalharam horas a fios em empregos, dead end jobs seriam empregos sem futuros, emprego que o cara não vai ter muito, ele está trabalhando ali para pagar as contas, né? And just try survive until they made it big. Ou seja, eles estavam um emprego ali que ele estava tentando se sustentar até conseguir chegar no estrelato. Então ele começa um pouco falando sobre a Charlize Theron. Big acting break came after she got in an argument with the bank teller. She was about to turn to 19 when she moved to Hollywood in only a suitcase. Então, ela mudou para Hollywood quando estava para fazer 19 anos. A única coisa que ela levou foi uma mala. Ela não tinha basicamente nada. Então, aqui eu coloquei, eu fiz aqui. Então, aqui a primeira seria essa aqui, da página 21. She was living in a gross pay by hour hotel. Seria essa aqui. Então, você vai completar aqui. When she had a chance, she was trying to survive on the paychecks she had received from modeling in New York. Ou seja, ela estava tentando sobreviver com o cheque de pagamento que ela recebeu quando ela trabalhava de modelo em Nova York. One day she was trying to cash her very last check, but the bank wasn't accepting because it was from a different state. Então ela estava tentando descontar o cheque, só que o banco estava se recusando a aceitar porque era um cheque de outro estado. From things got a little hated. In an interview with Oprah, Oprah no caso aqui era uma apresentadora muito famosa nos Estados Unidos. Theron said, aí a gente vai colocar essa aqui: I was begging and pleading. Eu estava implorando por suporte, pedindo e implorando, seria mais ou menos isso, tá? Ela estava numa situação desesperadora. When a gentleman came over and tried to help. Quando um cavalheiro chegou e tentou ajudar. I had filled it up town paperwork and opened an account and checked and cashed the check. Então ele no papel ela abriu uma conta e pôde descontar o cheque. Bom, Theron was leaving the bank. Vai entrar aqui nessa última. Theron estava deixando o banco quando o homem helpful man seria o homem valioso, o homem caridoso, né? John Crosby, que era o nome do homem, approached her. Turns out the man was also a talent agent. Então o homem também era um agente de talentos. Ele era caçador de talentos, que chama. Ele que tenta descobrir novos atores, cantores e por aí vai. And offered to represent her, ou se ofereceu para representá-la. Lifetime's right to Crosby organized acting class for Theron, and with months she had made the acting about Children of the Corn Tree. Então ela organizou a carreira dele, fez a carreira dela, perdão, agilizou os contatos e botou ela para fazer aulas de teatro, né? E depois colocou para fazer seu primeiro filme, que foi Children of the Corn Tree. Eu não sei como que esse filme foi traduzido para o português, não estou lembrando agora, mas é um filme, não é um filme grande coisa, mas foi o primeiro trabalho dela. Bom, então aqui a gente vai colocar, vou colocar aqui primeiro esse, vai entrar aqui, depois esse vai entrar aqui e o último entra na última parte aqui. Bom, então vamos lá. Which sentence best summarizes the idea of the test? Qual a ideia
resume melhor o texto. Então vamos lá. You have to go after your dreams. Você tem que correr atrás de seus sonhos. Seria muito isso não, porque ela foi atrás do sonho dela, mas mesmo assim ela está passando dificuldade. Besides the time, on sometimes need luck. Apesar do talento, algumas vezes você precisa de sorte. Seria essa aqui, certo? Por quê? Se o cara não tivesse lá para ajudar ela, ela teria muito mais dificuldade em conseguir iniciar a carreira dela, certo? Então, vamos lá. Actors to have no money strive to become famous. Então, atrizes que não têm dinheiro se atrasam para se tornar famosas. Não. As stars come from Nova York to cash in a Hollywood bank. Também não. Hollywood is the right place to be when you are 19 years old model. Também não. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a última. Right, true, verdadeiro, ou F, false, according to the text. Então, vamos lá. Aqui é marcar T, true, que é verdadeiro, e F de falso. Charlize Theron became a model after she came Hollywood. Então, Charlize Theron se tornou a modelo após ela chegar a Hollywood. Então, aqui é falso. Ela já era modelo antes de chegar em Hollywood. Certo? Theron was having a hard time cashing her check. Theron estava tendo um tempo difícil sacando o cheque dela. Verdadeiro. Ela estava com dificuldade de sacar o cheque. Theron met John Crosby at the bank. Correto. Crosby cashed the check for Theron. Crosby sacou o cheque para Theron. Falso. Ele abriu a conta para ela. E aí ela foi e sacou o cheque. Crosby was the bank teller. Também não. Não era o caixa do banco. Ele era agente de talentos dela, que depois virou agente dela. Tá bom? Então, galera, essas atividades aqui foram um pouquinho mais complicadas, porque demorou mais aí pra gente fazer, porque é muita questão de interpretação, certo? Geralmente em prova do Enem, eles não colocam não são provas dissertativas, são provas de múltipla escolha, mas são provas que caem muito a interpretação, certo? Então, eu vou parar. Essa foi uma correção das atividades que a gente fez, que eu deixei com vocês no último vídeo. Vamos fazer da seguinte forma. Vocês tentem fazer agora as próximas atividades. Ele vai começar agora aqui a falar um pouco sobre o Passive Progressive. Então a gente vai fazer aquele esquema. Eu vou, na próxima aula, explicar um pouco esse tempo para vocês. E vocês tentem fazer essas atividades da página 22, 23, 24 e 25, que aí a gente fecha as atividades do capítulo 3, certo? Então ele vai fazer aqui uma revisão rápida do Passive Progressive no próximo vídeo. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Tentem fazer as atividades em casa vocês já estão há muito tempo, perdão. Tentem fazer essas atividades. E aí no próximo vídeo eu corrijo essas atividades com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a resolução, não está entendendo, está com dificuldade, vocês podem passar um e-mail para mim sem problema nenhum. Vou responder assim, na medida que eu for recebendo os e-mails, eu vou respondendo para tentar tirar as dúvidas com vocês. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja com a explicação da matéria, seja com a resolução das atividades que vocês tiverem, só entrar em contato, que aí eu ajudo vocês aí no que for preciso. Tá bom? Então, pessoal, vou parar por aqui. Fique com Deus. Um forte abraço aí a todos.